Glória a Deus. Queria que você abrisse a palavra do Senhor na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor: Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amém? O milagre da informática nos nossos dias tem feito uma transformação radical na sociedade. A rapidez com que eventos, pessoas, coisas chegam à vida das pessoas que usam a internet é impressionante, né? Se agora, lá na China, alguém colocar um vídeo na internet, daqui a alguns segundos você pode ver o que ele fez lá. É impressionante como as pessoas, de repente, elas imitam aquilo que aconteceu lá no outro lado do mundo. Alguns anos atrás era difícil isso ser, quase não tinha telefone, aí há 30 anos atrás, 40 anos atrás, mas hoje não. As coisas chegam rapidamente para você, a informação, não é? É uma coisinha que aparece na internet e de repente transforma a vida de uma pessoa. Ele se torna extremamente famoso. E todo mundo começa a usar, né, ou a maioria das pessoas começam a usar aquelas expressões, aquelas atitudes. Então aí os meninos lá para a nossa alegria, né? Eles não cantavam nada, foi até uma brincadeira, e de repente eles ficaram famosos, estão ganhando dinheiro. Pessoas estão imitando ele, até pessoas de televisão começaram a usar a expressão para nossa alegria. Mas é uma música que estava aí já há alguns anos. Nós temos essa facilidade de imitar algumas coisas. Mas a palavra do Senhor diz que quem recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal, recebeu poder para ser feito filho de Deus. Recebeu poder para ser filho de Deus. Amém? Você pode louvar ao Senhor nesta noite, porque você é filho de Deus, por adoção em Jesus Cristo, aleluia. Não é o que a sociedade diz que todo mundo é filho de Deus. Filho de Deus é aquele que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Toda a humanidade são criaturas de Deus, criados por Deus. Mas para sermos filhos de Deus, somos através de Jesus Cristo. Amém? O apóstolo Paulo aqui no capítulo 5, no versículo 1, ele diz: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ser imitador de Deus. Amém? A gente vê que as crianças, elas têm, numa fase da vida, elas imitam os pais. A menina imita a mãe, o filho imita o pai. Às vezes segue a mesma profissão do pai, porque ficou tão encantado com a profissão do pai, ele acaba continuando a história daquela família. Tem filhos que são corredores de automóveis, tem advogados, tem médicos, tem dentistas, porque seguiram a carreira dos seus pais, né? Acabam imitando os seus pais. E aqui a palavra diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A sociedade mudou bastante, e como nós somos pessoas da sociedade, a igreja também mudou bastante. Não é? Mudou bastante. Se nós estudarmos a história da igreja, Jesus deixou a igreja nesse mundo para que ela fosse sal da terra e luz do mundo. Não é? Mas nós temos sido aquilo que Jesus deixou para que aquilo que nós fôssemos, sal da terra e luz do mundo. Sede imitadores de Deus.
Nós vivemos dias difíceis onde as pessoas não têm tolerância com outros, onde as pessoas tomam suas atitudes. Por poucas coisas as pessoas estão matando, estão agredindo, estão ofendendo. Ninguém se preocupa com o seu irmão, não é? Mesmo no nosso meio, a palavra diz assim que cada um deve considerar o seu irmão superior a si mesmo. E aqui nessa carta do apóstolo Paulo à igreja aos Efésios, ele dá muitos conselhos àqueles que aceitaram Jesus, está falando da santidade cristã. O título desse capítulo 4, na segunda parte, diz: a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. É oposta, é o contrário, não é? E a igreja, ela está cada dia mais assimilando os costumes da sociedade que nós vivemos, não é? Ela vai assimilando, vai imitando a atitude do ímpio. Às vezes, na desculpa que ela usa, chegou o absurdo de um deputado lá, aquela pessoa lá em Brasília, fazer uma oração ali no escritório, lá, agradecendo a propina que eles receberam. Onde chegou a igreja cristã? No princípio, a igreja não era assim. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo a esses irmãos para que mudassem suas atitudes, mudassem os seus conceitos, mudassem a sua forma de pensar e de agir. E ele, no versículo 1 do capítulo 5, ele diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores de Deus. Você tem imitado Deus como um filho amado? Eu tenho imitado a Deus, tenho procurado ter a mesma atitude que Deus tem em determinada situação. Eu tenho comentado com alguns pastores que todas as igrejas têm um código de disciplina, mas raramente você acha uma igreja com um código de restauração daqueles que caem em pecado. Não é? Deus, Ele é primeiramente amor. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, quando fala do fruto do Espírito, a primeira qualidade do fruto é amor. Não é? Nós que recebemos esse grande amor de Deus, e a palavra lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou a mim, a você de tal maneira, que entregou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Você se sente amado por Deus? Você sente o amor de Deus na sua vida? Ama-se algumas pessoas hoje que parece que não vivem essa realidade de sentir o amor de Deus, de viver o amor de Deus, de manifestar o amor de Deus à sociedade. Nós vivemos muito em volta dos nossos próprios problemas, porque a igreja deixou de fazer parte. Na Europa você vai achar pouquíssimas igrejas, porque na Inglaterra a igreja cristã é a igreja minoritária naquele país, que foi o berço de grandes homens, que teve um homem lá chamado John Wesley, que mudou a história da sociedade inglesa, porque nós deixamos de amar. Jesus diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Como está o teu amor? A palavra diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Nós temos que amar. Amém? Jesus deixou para nós um novo mandamento: eis que o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Aleluia. Mas há uma igreja hoje que quer as conquistas materiais, não é? Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Deus ama você. Amém?
Mesmo nós sendo fracos, falhos, Deus continua nos amando, Deus continua amando você, Deus continua olhando para você com um olhar de amor, de graça e de misericórdia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque Ele ama você. Aleluia. Sejamos imitadores de Deus como filhos amados. Aqui no versículo 32, ele diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos. Benignos. Voltando a Gálatas capítulo 5, versículo 22, uma das qualidades do fruto do Espírito é a benignidade. Benignidade. E benignidade quer dizer não perigoso, não maligno, suave, brando, agradável. E é o que diz o apóstolo Paulo aqui: sede uns para com os outros benignos, sejam brandos, sejam agradáveis, sejam suaves. Esse é um conselho, porque Deus age assim conosco, desta forma. Amém? Você desconfia de Deus? Você tem medo de Deus? Você sente atração por Deus? Ele é agradável a você, Ele é o que te abençoa, Ele é o que te guarda, Ele é o que está sempre pronto para ouvir o teu clamor, aleluia, na madrugada, durante o dia, coisas que você nem percebeu, Ele está cuidando de você, porque Ele é benigno, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que você deixe de vir ao culto, Ele continua sendo benigno, vai ser sempre benigno, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque nós nos alegramos quando nós sentimos a presença de Deus, porque Ele é agradável, a presença de Deus traz suavidade ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso espírito, e você pode glorificar ao Senhor nesta noite, porque Ele é benigno, aleluia. Sejamos imitadores de Deus. Davi fala muito da benignidade de Deus, que é diferente de bondade, não é? Sede uns para com os outros benignos. Veja um texto lá, em Miqueias capítulo 7, versículo 18. Miqueias capítulo 7, versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Amém? Aleluia. Ele tem prazer na benignidade. Deus tem prazer em ser agradável. Deus tem prazer em ser suave. Suave, aleluia. Ele tem prazer em se manifestar na tua vida nesta noite, porque Ele é benigno. Aleluia. Por isso o profeta diz: ó Deus, quem é semelhante a ti? Há um Deus semelhante a ti que perdoa as nossas transgressões. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele diz: eu sou santo, eu não mudo, eu permaneço da mesma forma, mas Ele é benigno. Aleluia. Davi experimentou muito essa benignidade de Deus. Falhou, errou, cometeu coisas horríveis, mas Deus é benigno. Aleluia. E eu louvo a Deus por esta benignidade, por essa maravilha que Ele manifesta na nossa vida. Mas Ele espera que eu e você também sejamos benignos, sejamos agradáveis, sejamos suaves a outras pessoas que não conhecem o Evangelho. Interessante que Jesus disse que Ele veio trazer para todos aqueles que estavam perdidos e estão perdidos uma mensagem de boas novas. E a igreja foi mudando. Hoje nós queremos trazer pessoas, para a igreja, para ela, porque elas estão desempregadas, porque estão enfermas, porque querem prosperar. Mas na realidade, a igreja mudou o foco. Nós devemos trazer as pessoas, porque Deus é benigno, porque Deus é amoroso, porque Deus é misericordioso, aleluia.
Porque Ele tem uma mensagem que liberta, que transforma e que restaura. Aleluia. Glória a Deus. É interessante o apóstolo Paulo pedir que nós sejamos imitadores de Deus, como filhos amados. Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. Precisamos imitar Deus na fidelidade. Por tudo aquilo que Ele tem nos dado. A fidelidade, ela vem muito do nosso caráter. Mas quanto mais nós lemos a palavra do Senhor, quanto mais nós oramos, quanto mais nós estamos na presença do Senhor, mais fiéis nós seremos a Ele. Porque Ele é fiel. Quanto mais eu me encho de Deus através do Espírito Santo, mais fiel eu me torno. Aleluia. Porque Ele é fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Aleluia. Aleluia. Mesmo quando você não o busca, Ele continua lá, esperando a tua oração. E o dia que você orar e buscar a presença dEle, Ele se manifesta na tua vida, Ele te cura, Ele te salva, Ele transforma, Ele abre portas, aleluia. Porque Ele é fiel. Amém? Vai sempre ser fiel nas suas promessas. Precisamos imitar Deus na fidelidade. Amém? E já lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Amém? Conheci algumas pessoas que se afastaram da igreja, e quando estavam lá na igreja, tinham o dom de línguas, e perambulou pelo mundo, fez um monte de coisa errada. Aí o dia que ele voltou para a igreja, o dia que ele se reconciliou, aquele dom de línguas estava intacto na vida dele, porque Deus é fiel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você está disposto a ouvir essa orientação do apóstolo Paulo? Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Pratique o que Ele pratica. Haja como Ele age. Aleluia. Não é? Eu tenho sempre pensado nos meus momentos de conflitos, de dificuldade, o que Jesus estaria falando naquela hora. Qual atitude Jesus estaria tomando naquele momento? Muitas vezes nós queremos cortar a cabeça, muitas vezes nós queremos cortar a orelha e Jesus vem lá e cura. Não é isso, Pedro, que eu quero. Não é isso. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Aleluia. Deus é misericordioso. Nós temos exercitado a misericórdia na nossa vida. Nós temos executado essa misericórdia, não é? Muitas vezes nós queremos que Deus pese a mão, que Deus faça isso, Senhor, trata com Ele. Mas, e a misericórdia? O texto que a Darclísia leu. O Senhor renova a sua misericórdia a cada manhã. Aleluia. Toda manhã Ele pensa em você. Você vai errar, você vai perder o controle, você vai falar coisa que não deve, mas Ele já renovou a sua misericórdia em teu favor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que ser misericordiosos com os nossos irmãos, com as pessoas que falham conosco. Porque Paulo diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Aleluia. Veja o que diz a palavra lá no Salmo 103, versículo 4. O salmista Davi, ele conversa com a sua alma. Ele diz assim: quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Amém? Davi está conversando com a sua alma, ele está dizendo, ministrando a sua alma.
Ó alma minha, não te esqueça de nenhum dos benefícios que Deus tem dado a você. Não se esqueça daquilo que Deus tem feito na sua vida. De vez em quando nós precisamos parar e conversar com a nossa alma. É a nossa alma que nos leva para lugares ruins. É a nossa alma que muitas vezes exige de nós a vingança. É a nossa alma que muitas vezes nos leva para longe de Deus. A nossa alma muitas vezes está abatida, está triste. Você precisa conversar com ela. Nesse salmo aqui, Davi conversa com a sua alma. E aquilo que ele fala para a sua alma, ele diz: olha, alma minha, glorifica a Deus, porque é Ele quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A misericórdia. Misericórdia é ter compaixão do outro, dos seus pecados, das suas fraquezas. Aleluia. O projeto de Deus para a nossa vida é que nós sejamos misericordiosos, porque Ele é misericordioso. Amém? Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Aleluia. Veja aqui, Oséias capítulo 6, versículo 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Amém? Se você for misericordioso, você vai estar agradando o coração de Deus. Porque é o que Ele quer. Eu quero misericórdia e não sacrifícios. Eu já vi cada coisa tão maluca dentro das igrejas, que está totalmente fora, é sacrifício. Deus falou que não quer sacrifício, Ele quer misericórdia. Que nós sejamos misericordiosos. Tinha uma igreja lá na época de 60, que o homem tinha que usar chapéu. Se não usasse chapéu, era disciplinado pela igreja. E eu conheci um irmão que ele foi disciplinado da igreja, ele estava desviado há 15 anos, porque alguém viu ele sem chapéu e falou para o pastor: eu quero misericórdia e não sacrifício. Não é? Deus quer uma relação de amor com cada um de nós. E que nós sejamos misericordiosos. Aleluia. Aleluia. Misericordiosos. É o que Deus quer. Deus nos chamou para sermos misericordiosos. Jesus fala no capítulo 5 sobre bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Não é? Se você é misericordioso, você é bem-aventurado. Amém? Aleluia. Nós não podemos pensar como a sociedade pensa. Jesus nos salvou para que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Para que o mundo veja em nós algo diferente. Ah, essa pessoa é diferente. Nós vivemos condenando pessoas. A gente fica falando para as pessoas que eles vão para o inferno, que eles têm que aceitar Jesus, senão vai para o inferno. Mas nós temos que falar das boas novas, da salvação que há em Cristo Jesus. Nós temos que ter misericórdia dessas pessoas, porque Deus teve misericórdia de nós. E Deus continua tendo misericórdia de cada um de nós. Todos os dias Ele tem misericórdia de nós. E a palavra diz que essa misericórdia é a razão de nós não sermos consumidos ou destruídos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus, Ele tocou neste assunto da misericórdia. Veja lá em Mateus, capítulo 9, versículo 13. Aliás, vamos ver no versículo 11. Não, versículo 10. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar a justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? O que você, ou algumas pessoas hoje,
Se Jesus estivesse aqui com uma pessoa, como ele estava lá, e você passasse aqui, tem um boteco lá, e Jesus estivesse ali conversando com algumas pessoas, esse Jesus aí, o bicheiro, esse Jesus aí, os fariseus começaram a falar mal de Jesus, questioná-lo, porque ele estava com publicanos e pecadores, assentado lá com Jesus e os seus discípulos. Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Aleluia. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vamos praticar a misericórdia. Aleluia. Nós não vamos resolver o problema do homossexualismo como está lá na televisão, bate-boca e... Não é assim. Mas é tendo misericórdia deles. É estando próximo deles. É estando nós dando o nosso testemunho, o nosso amor. Trabalhei com muitos homossexuais desde lá de 1972, o banco tinha muitos. Mas sempre dei o meu testemunho para eles. Sempre tive compaixão deles. Jesus quer misericórdia e não condenação. Eu não vim condenar o mundo, mas eu vim salvar o mundo. Seja imitador de Deus como um filho amado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus no capítulo 12, versículo 7, Jesus fala novamente a questão da misericórdia. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Amém? Olha, essa questão da misericórdia, ela é muito séria. Não é? Ela é muito séria. Porque nós somos muito rápidos para condenar as pessoas. E deixamos de exercer a misericórdia. Soubesse o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Há muitas pessoas que precisam da nossa palavra de misericórdia. Precisamos ter misericórdia daqueles que estão indo para o inferno. Não praticarmos o que eles praticam, mas demonstrarmos o amor de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus na nossa vida. Aleluia. Sejamos misericordiosos. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não é? Nós temos facilidade de imitar expressões. O ser humano tem facilidade. Aquela musiquinha lá, uma porcaria de uma música, mas todo mundo fala aquelas 3 palavras lá. As pessoas imitam, querem fazer como eles, querem dançar como eles. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos imitar o nosso Deus. Aleluia. O nosso Salvador, o nosso Redentor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, há muitas pessoas pelo mundo que não tem mais paciência de ouvir o crente, porque é só condenação. Não é amor, não é amizade, não é misericórdia. Não demonstramos verdadeiramente o amor de Deus que está em nós. Jesus deixou para nós, em João capítulo 13, versículo 34 e 35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Jesus nos amou, continua nos amando e vai continuar nos amando a cada dia. Aleluia, porque Ele entregou sua vida por nós.
e deixou para nós esta responsabilidade de nós amarmos uns aos outros, assim como Ele vos amou. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. João 17, versículo 20 a 23. E não rogo somente por estes que estavam ali com ele, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus espera que nós nos esforcemos para estarmos unidos. E é uma unidade tão forte, tão poderosa, que ele compara a unidade dele com o Pai. E era uma unidade tão forte que eles eram um. Amém? Aleluia. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Deus faz do perdão um ato contínuo. Veja, voltamos lá para o Salmo 103, versículo 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Amém? Você já falou para a tua alma que Deus perdoa todos os seus pecados? Ou a alma glorifica a Deus porque é Ele quem perdoa todas as suas transgressões. Amém? Aleluia. É Ele quem perdoa. Deus faz do perdão um ato contínuo. E ali o apóstolo Paulo estava falando para os irmãos, perdoando-vos uns aos outros. É uma situação contínua, perdoando. E Deus, a todo momento, Ele nos perdoa. Amém? Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Você pode falar para a tua alma, a alma minha glorifica a Deus. Exalte a Deus, porque é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Uma das coisas que me impressiona na vida de Jesus é que Pedro disse, Jesus, aonde, olha, eu morro por você. Eu morro por você. E Jesus que discerne o nosso coração, o nosso pensamento, falou, Pedro, menos, menos. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Não é uma, 3 vezes. E Jesus morre, ressuscita. Estava preocupado com Pedro, mandou os discípulos avisem a Pedro que eu ressuscitei, que vocês já se encontraram comigo. E quando Jesus se encontra com Pedro lá na praia, ele só pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus só queria saber isso dele. Talvez nós falássemos um monte para Pedro. Que amigo que é você. Como você teve cara de pau de dizer que você não me conhece? Você andou comigo 3 anos e meio, dormiu onde eu dormi, comeu na mesma casa que eu comi. Você vai falar que ele não conhece você. Jesus não entra nesse assunto. Jesus já tinha perdoado a Pedro antes dele pecar. Só queria saber se Pedro o amava. Jesus só quer saber se você o ama. Aleluia. Que Ele vai manifestar sobre você a sua glória, sua graça, seu poder. E Jesus entrega para Pedro aquilo que ele comprou com o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Entrega todas aquelas ovelhas para ele cuidar. Porque ele tem prazer na benignidade. Porque ele renova a sua misericórdia a cada dia.
porque Ele tem prazer em perdoar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós não conseguimos compreender e entender a extensão do grande amor de Deus por nós, não é? E nós queremos agradar a Deus com atitudes, com atos, com sacrifício. Ele não precisa disso. Ele quer que nós exerçamos a misericórdia. Ele quer que nós sejamos misericordiosos. Ele quer que nós amemos uns aos outros. Ele quer que nós perdoemos uns aos outros, façamos do perdão algo contínuo na nossa vida. Aleluia. E encontraremos a bênção de Deus para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E para encerrar, queria que você voltasse lá para o texto de Efésios, capítulo 4. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Aleluia. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Ele é o desejo de Deus para os seus filhos amados. Aleluia. Quantos pais olham para os seus filhos e gostaria de ver esses filhos nunca brigando, nunca discutindo, mas sempre vivendo na paz, sempre vivendo em alegria, sempre vivendo unidos. Não é isso? Ou eu estou errado? Todo pai e mãe deseja isso, não é? O filho nunca é inconveniente na casa dos pais. Pode vir todo dia, de manhã, à tarde, à noite, não é? Porque ama, porque tem prazer de estar junto com seus filhos. Deus olha para nós, que somos filhos dele, em Cristo Jesus, que nós pratiquemos o amor, que nós vivamos em misericórdia, que nós nos perdoemos uns aos outros, assim como Ele tem nos perdoado. Amém? Sejamos imitadores de Deus, como filhos amados. Amém? Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus.